Bem-vindo, pessoal. Bem-vindos, né? A mais um Raridades Inusuais. E hoje nós vamos falar, o título acho que deixou bem claro, né? As duas partes, o título e o subtítulo, sobre a persistência do incunábulo. Né? O incunábulo é uma espécie de transição, né? É uma produção editorial transitória, né? De transição entre um manuscrito medieval propriamente dito, produzido ali pelos copistas, com as tecnologias, digamos assim, de edição e impressão disponíveis para esse tipo de material, né, os manuscritos medievais, e com as iluminuras, com aquela impressão em ouro, folhas de ouro, com chumbo, enfim, né, esse tipo de material. E a impressão propriamente dita, né? O incunábulo ele ocupa a impressão contemporânea, vamos dizer assim, a partir do desenvolvimento de tipos móveis em uma produção mais industrializada, padronizada, né? Uma padronização de tipos, aquilo que caracteriza o livro, né? Como nós entendemos hoje, e inclusive digamos assim, a formatação, né, final do livro. Os incunábulos eles variavam um pouco essa formatação por conta da não estar muito definida ainda, em termos de tamanho, de, né, aproveitamento do espaço, que era muito diferente da maneira como os manuscritos medievais trabalhavam, né? Então, esse período do final do Renascimento, né, do início do Renascimento, né, até o início do Barroco, é o período de definição, mais ou menos, do impresso, né, o livro impresso. E é aí que surgem os incunábulos, justamente com a Bíblia, né, do Gutenberg, é um incunábulo, por exemplo, e outros materiais do mesmo estilo, né? São riquíssimos, raríssimos, tem muito poucos espalhados pelo mundo, em algumas bibliotecas religiosas, né? Parece que o Mosteiro de São Bento tem, a Brasiliana USP, enfim, Biblioteca do Congresso, a Biblioteca da Universidade de Oxford, a Biblioteca Nacional Francesa, esse tipo de local, né, tem os seus incunábulos. A British Library, eu lembro que tinha uma exposição de manuscritos raros que tinha um incunábulo lá, né? E por que então o título é Persistência do Incunábulo e por que a questão da catedral, né? O incunábulo, ele foi mais ou menos recuperado, digamos assim, a sua estética, né? Essa estética do livro manuscrito medieval, ela foi recuperada pelo William Morris no final do século XIX, quando ele inaugurou a primeira private press da história. Não foi a primeira da história, mas a primeira private press com um significado morrisiano contemporâneo, moderno, vamos dizer assim, que revolucionou a concepção do livro propriamente dita, não é? E reivindicou esse tipo de livro, esse tipo de incunábulo, né, de manuscrito. O próprio Morris tinha alguns, e vários livros, já livro mesmo, né, digamos assim, formatado, né, mas que ainda preservava alguma coisa, que foram muito produzidos em Veneza, né, e na Alemanha, ali entre o século XV e XVI, né. Então, existe de fato uma persistência do incunábulo. O livro manuscrito, conforme era imaginado na Idade Média, e existiu nessa forma transitória, né? Ou melhor, uma forma transicional, que o incunábulo representa muito bem, essa percepção, né? Ela está viva no Morris, trouxe ela de volta, digamos assim. Ela tinha sido ignorada, né? Os livros, a partir principalmente do século XVIII, do iluminismo, eles tinham uma tendência à clareza, uma tendência clássica de uso de fontes, né? Recuperava-se muitas experiências já do Renascimento tardio, já do Barroco, do Bodoni, né? Então, embora ainda existisse de vez em quando a irrupção de elementos, principalmente através de gravuras, né, de técnicas de gravura, elementos manuscritos, né, iluminuras, mesmo nesses livros ali do iluminismo. É uma própria enciclopédia, né, um grande exemplo desse tipo de
concepção de livro contemporânea, né, que a gente está mais até acostumado. O Morris, ele recuperou o livro ilustrado, vamos dizer assim, como ele era imaginado na Idade Média. Que essas ilustrações medievais, elas compunham como se fosse uma espécie de narrativa, não que uma narrativa que ilustra o texto, essa narrativa gráfica, ela também não é uma espécie de exemplificação desse texto. Essa narrativa, ela se desenvolve paralela ao texto, de uma forma não exatamente autônoma, mas de uma forma muito própria, estabelece um diálogo muito próprio. É o que você encontra nas catedrais românicas e góticas, né, com suas gárgulas, seus capitéis, que tem de tudo nesses capitéis, né, aí no caso principalmente das românicas, né, dos capitéis. Então, a catedral é uma referência interessante para o incunábulo e para os livros como o do Morris, né, porque é justamente onde existe, né, esse convívio de diferentes artes, no caso a escultura e a arquitetura, que mais ou menos vão, digamos assim, estabelecendo um diálogo muito próprio, que não é um diálogo de exemplificação, figuração precisa e automática, não, é um diálogo de sutilezas, né, muito ricas, né? Basta ler qualquer livro do Panofsky, né, sobre as catedrais góticas, para vocês verem como isso é rico, né, essa estruturação, né, da catedral. Então, a catedral é referência. Inclusive, um dos artistas que trabalhou com Edward Burne-Jones no Chaucer, editado pela Kelm Scott Press, que é o livro talvez mais característico da editora do William Morris, a Kelm Scott Press, ele chamou o Chaucer, depois que terminou, de Catedral de Bolso. Não era bem de bolso, né? Se vocês procurarem Chaucer, que é um Scott Press no YouTube, tem alguns casas de leilão e algumas bibliotecas que fazem a apresentação do livro. Geral um especialista, um bibliotecário, e você vê que ele não cabe no bolso. Mas ele quis dizer algo mais ou menos portátil, né? Mais que uma catedral, digamos assim. E de fato é. Então eu recuperei isso no título e vou falar então aqui de algumas experiências que se aproximam do incunábulo por conta da sua natureza manuscrita. E são experiências únicas, né? Uma delas, algumas eu já falei algumas vezes, uma delas eu tenho um artigo sobre, que eu vou deixar o link, um artigo publicado em revista científica, mas todas são experiências únicas, alguns estão disponíveis para venda por preço salgado, outro é impossível para gente encontrar abaixo de 100 euros, né, ou coisa do gênero, mas elas existem, dá para inclusive comprar na internet se vocês buscarem essas experiências que retomam, né, porque assim como o William Morris abriu esse caminho, né, as private presses vão, enfim, se variando, vão adquirindo novas, digamos assim, novas formas, né, e novas concepções. E isso vai, por assim dizer, isso vai ter um impacto prolongado, né, digamos assim, na concepção editorial, na visão do Morris. Então, de diversas formas, vai existir uma tentativa de mescla, novamente, de recuperação do incunábulo, digamos assim, de tratar esse período transitório não como uma curiosidade histórica ou estética, mas tratar esse período dos incunábulos e essas produções como uma matriz estética para a produção de novas concepções. E isso é o que a gente vai ver hoje. Então, o primeiro exemplo, o mais antigo, é um livro publicado nos anos 60, originalmente pela editora Franco Maria Ricci. Falei bastante da Franco Maria Ricci várias vezes, FMR. É uma editora simplesmente espetacular. Eu tenho alguns materiais publicados nos anos 70 deles. E são incríveis, né? Como o papel é bom, sabe? Sem ser pesado. Como o livro tem um equilíbrio em todas as partes, né? É uma obra de arte o livro. Mas eles publicaram esse material aqui originalmente, essa aqui é da editora Rizzoli, igual o Salgado, né? Que publicou posteriormente nos anos 80, que é o Codex Serafinianus. Né? Aqui Rizzoli. Por motivos óbvios, né,
por essa questão de transição, os incunábulos tinham essa tendência ao, não é, ao fólio, né, desse tamanho aqui maior, páginas mais grossas e reforçadas. Existe uma história longa a respeito do Codex, eu poderia falar só dele, mas eu quero apresentar os outros. Talvez eu volte falar dele no futuro, também num vídeo, com vídeo, né, porque eu preciso apresentar um pouco o livro. Essa é a contracapa, né, edição italiana, né, é um códex, né, mesmo, inspirado nos códex mexicanos e outros. E ele é inteiramente manuscrito, né? Como vocês podem ver aqui, as páginas são bastante grossas e ele é escrito inteiramente nesse alfabeto inventado pelo Luigi Serafini, o autor. A história é bastante longa desse livro, ele foi enviado para... Existem referências a ele do Alberto Mangel, do Ítalo Calvino, né? Consta que esse Luigi Serafini, né, o autor, ele enviou esse material para Franco Maria Ricci e esse material foi avaliado pelo Alberto Mangel, que é o leitor, um dos editores, né, que recebia manuscritos da FMR. Ele gostou tanto que mostrou para o dono, né, pro Franco, né, ele também adorou. Chamaram o Calvino, fizeram uma introdução e lançaram na coleção Signos do Homem. É uma edição que custa fácil 1.000 euros, né, em leilões na internet. Leilões Christie's, né, não é nem eBay. Mas é uma obra incrível, né? Essa edição aqui é mais barata. Encontra-se na Amazon, né? É como se fosse uma enciclopédia escrita por alienígenas, né? Com todo tipo de mecanismo e ser que vocês possam imaginar, com esse comentário um pouco irônico, né? Mas é como se fosse a Terra vista por um alienígena, escrita nessa linguagem que é indecifrável e que faz a gente imaginar, né, o que seria a descrição de cada um desses elementos. É um livro para você passar horas folheando e descobrindo coisas novas nele, tanto na parte digamos assim, tipográfica, embora seja um código inventado, quanto na parte gráfica propriamente dita. Maravilha, né? Inteiramente manuscrito, como vocês podem ter visto, né? Tem, evidentemente, elementos de impressão. Provavelmente ele mandou, né, no manuscrito original como seria impresso isso aqui e tal. Mas, ainda assim, um trabalho incrível de criação de alfabeto, né? E tudo, de tipografia. Então, o Codex Serafinianus é uma espécie de um incunábulo moderno. Nos anos 2000, a editora Monta Broxas, que é uma das referências, né, da Rafus Press, vários autores publicaram por ela e tal, ela publicou uma série de homenagens. Voltou um pouco a isso. Como inspirou o modo, o editor, o Dangueto resolveu parar, né, de fazer, mas ele de vez em quando volta e publica às vezes separado, né, e tal. Mas ele publicou, nessa época, um volume, que é o meu artigo sobre ele, que é esse volume aqui, também mais ou menos o tamanho do Codex. É um livro em homenagem aos templos. A capa e as ilustrações de guarda são do Sabogal, Alegria Sabogal, e o título é And the Horror is this Temple, né? Como vocês podem ver, é um livro que é quase um manuscrito, né? O trabalho do Sabogal justamente cria essa impressão do manuscrito, né? Ele é um livro... As páginas são impressas de forma convencional, como vocês podem ver. Esse aqui é o texto do Northern Sea, John Howard. Mas esse aqui é o meu texto, né? Eu publiquei também nesse livro. Mas existem esses elementos aqui.
esses elementos gráficos são únicos e eles vão marcando os textos, né? Eles se repetem, evidentemente, mas eles são uma marca dos textos, né? Alguns, né? E tem um texto em especial, este daqui, que é o texto da falecida, né, a escritora Avalon Brantley, que é simplesmente, chama Corpus, né? Aqui. Né? Este texto aqui é espetacular. Né? Inicialmente ele tem uma formatação comum, né? Mas depois de um certo tempo você tem esse tipo de composição de página com imagem, né? Enfim, como eu falei, né, eu apresentei uma comunicação a respeito desse livro. As páginas, elas estão até se soltando. De tão complicado que é. Um livro difícil até de manipular por conta da... Não é? De que ele realmente é uma pequena obra de arte. Então, eu fiz uma comunicação a respeito desse livro, justamente sobre a natureza de obra de arte dele, né? Ele não é um livro simplesmente de, como eu vou dizer, ficções contemporâneas com um formato bonito, né? A capa tem essa textura de animal, né? Então, mas não é só isso, né? Ele é um livro que tem uma espécie de concepção gráfica e até a proposta de ser do templo, né? Que aproxima ele de um livro antigo, de uma publicação de um outro tempo, de uma outra possibilidade, né? Enfim, mais sobre esse livro no meu artigo. E o último para encerrar hoje, foi lançado aqui no Brasil bem recentemente, é este aqui de William Morris, né? Sobre as artes do livro, uma coletânea de ensaios do Morris, algo muito raro. Até hoje eu não sei por que o William Morris não é lançado no Brasil, um dos grandes autores do século XIX, de importância, enfim, assim, a importância do William Morris é gigantesca em várias áreas do conhecimento e da arte. Então eu não entendo por que não se lança, mas felizmente a Atelier lançou. E é um livro, como vocês podem ver aqui, convencional, mas com alguns elementos interessantes aqui. Por ser um livro do Morris e por apresentar uma seção de imagens de exemplo, inclusive o Gustavo Piqueira que faz a introdução, um pós-fácil mais ou menos, tem partes boas, mas enfim, tem um certo ranço do Morris a partir de um preconceito, né, eu acho, não é uma visão muito crítica. Ele tenta reproduzir essa ideia que o Morris usava bastante lanternas mágicas e elementos desse tipo para trabalho, para estudar os manuscritos e tudo mais, e também para mostrar o material dele, fotografar e apresentar uma lanterna mágica. Então tem esses elementos aqui, que são elementos gráficos do livro, e eles criam como se fosse esse universo meio, né, tem, as notas são a marginália, isso cria assim um diálogo de um livro contemporâneo publicado por uma editora bastante sofisticada, né, que é a Atelier Editorial, mas com esses elementos medievais intercalados, com alguma estilização, né? Então existe um predomínio da cor vermelha, não sei exatamente por quê, mas tem, né? Vocês podem ver aqui, né? Predomínio da cor vermelha. E então, esse que eu acho que é o mais barato de todos aqui, é um livro imperdível. Por ser o William Morris, que é um autor raro, infelizmente, tem pouca publicação dele no Brasil, e por ter esse formato de diálogo, né, entre o contemporâneo e o ancestral, né? Isso sempre é instigante, né? Enfim, esses são alguns. Eu poderia mostrar alguns outros, talvez eu mostre, alguns incunábulos muito peculiares, contemporâneos, e
espero que isso desperte, né, nos nossos espectadores assim e ouvintes a vontade de mergulhar nesse universo do livro, que é sempre muito, muito interessante. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.